Amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, às primeiras horas da manhã deste dia, buscamos Jesus, Mestre amado. Sê conosco, Senhor. Envolva-nos nas suaves vibrações do seu amor. E permita, Mestre, que em seu nome, mensageiros do seu amor na terra, se façam entre todos nós uma vez mais, trazendo aos nossos pensamentos a lucidez da verdade e aos nossos sentimentos alento e esperança de dias melhores para todos nós. Estamos nesta hora, Senhor, agradecidos pelas infinitas bênçãos a nós concedidas. Nós te agradecemos, Senhor, não somente as horas felizes em que somos contemplados pela alegria e pelo amor, mas te agradecemos, Senhor, as horas menos felizes, onde somos convidados a testemunhar a fé e a exemplificar o amor. Nesta hora feliz de nossas vidas, de profundos questionamentos íntimos, de reflexões para atingir a nossa consciência, iniciamos nesta manhã o Evangelho deste dia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. Deus é soberanamente bom e justo. Não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se penetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreender, revelou-a inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. A cada momento em que o nosso senso moral se robustece, amadurece, as verdades de vida eterna nos chegam com maior claridade. Elas sempre estiveram estampadas, mas sem o alcance da nossa percepção espiritual, por falta desse sentido chamado senso moral. Então é chegado o momento, com o advento do Consolador prometido, que os espíritos entenderam que a humanidade passaria a ter maior maturidade e já conseguiria compreender, sentir e viver essa necessidade de se ajustar às leis de Deus. Porque outrora, como temos falado, as leis nos conduziram à revelia da nossa vontade. Por isso sermos provas e expiações, né? O nosso planeta. Mas é chegado um tempo em que nós precisamos desejar voluntariamente, conscientemente, sairmos desse patamar de sofrimento em que nós nos enredamos por não nos arrependermos verdadeiramente dos males que cometemos. O arrependimento, ele não é uma desculpa, ele não é um remorso passageiro. O arrependimento, nós vamos mergulhar um pouco nesse estado da consciência, que é o arrependimento, né? Para que possamos vivenciar realmente as leis divinas, nós precisamos nos tornar homens de bem.
Então, quanto mais nos aproximamos do verdadeiro homem de bem, nós estamos, então, nos ajustando e vivenciando as leis divinas. Porque ali, no homem de bem, está o roteiro, né, que é possível para o homem no planeta Terra. Mas, diante de qualquer situação que temporariamente ou permanentemente nos incomoda, nós deveríamos investir nessa percepção o que mesmo nos incomoda. Porque nós estamos no capítulo da justiça das aflições, e as aflições, os incômodos, os movimentos emocionais do espírito precisam ser bem percebidos para que a gente perceba a origem do mal que nos acomete e possamos fazer, então, uma resolução deste fator causal que insiste em continuar nos conduzindo às mesmas ações. Quando nós já sabemos que aquela ação, que aquele comportamento não é um bem para mim, eu já não faço. Mas não fazer e deixar pulsar em mim a causa que geram esses tormentos, isso não se mantém. Porque quando nós estamos nos desafios de cada dia, que aquele comportamento reprimiu as minhas más tendências, mas elas são pendências evolutivas, não foram resolvidas, elas vão reincidir no que nós vamos chamar de invigilância. A invigilância é uma permissão que nós damos de que o conteúdo reprimido no nosso inconsciente de desatinos às leis de Deus reapareça. Temos falado que a invigilância é uma fresta que eu deixei entre hoje e o ontem na minha anterioridade. E essa fresta da minha anterioridade vazam conteúdos que ainda não foram saneados. E por isso, para que haja uma resolução na causa dos tormentos voluntários que trazemos, é necessário que eu perceba o que fiz. Mas tão somente perceber ainda não é suficiente. Há necessidade do arrependimento. Quando João Batista, simbolicamente, batizava as pessoas no rio, com aquela água simbólica de que doravante eles passavam a ser cristãos, ele dizia: confessai-vos. E este simbolismo ele tem uma profundidade impressionante. O confessar-nos significa revelar para nós mesmos o que trazemos conosco encoberto, que nós não acessávamos, porque nem sabíamos. O ato de nós revelarmos quem nós somos na confissão, ele libera aquele conteúdo que está dormindo nos porões das nossas memórias, ele libera aquele conteúdo e alivia aquele espírito que passa a ter consciência sobre o que ele é. Então, o simbolismo do confessai-vos é: tenha consciência do que você traz consigo nos recônditos das suas memórias e que te fazem sofrer. Ato contínuo, a primeira fala de Jesus à multidão, Jesus disse: arrependei-vos. Arrependei-vos do que já haviam confessado para si mesmos. Esse ato de arrependimento é que vai mover o espírito com consciência e lucidez para o ajuste com as leis e sentir o processo da justiça divina se fazendo. E quando esse processo do ajuste com a lei se faz verdadeiramente, todas as nossas culpas inconscientes que geram os sintomas, os vários sintomas emocionais da culpa desaparecerão, porque estarei com lucidez, sabendo o que estou fazendo, o que quero fazer comigo e a que vim nesta existência. Então, nós já falamos aqui que a culpa são as ações doentes que ficaram retidas na memória
nos campos da memória, na anterioridade, de forma inconsciente. Mas no processo da culpa estão muitas vezes retido o remorso, que ainda não é o arrependimento. O remorso eu fico reverberando que eu não quero mais isso para mim, que eu quero mesmo mudar, que aquilo é muito mal, que eu não desejo mais agir dessa forma, sentir dessa forma, pensar dessa forma, e fixo esses pensamentos em torno desse mal que me acomete, chamado remorso. E o remorso é apenas quando eu digo, eu não quero mais fazer isso, daqui 2 semanas eu faço. Eu não quero mais pensar assim, daqui um dia eu penso. Então ainda é o remorso que não gerou o arrependimento. Porque o arrependimento é uma consulta que nós fazemos à consciência. É quando o nosso pensamento está bem imantado das forças do bem, quando nós estamos no equilíbrio das nossas emoções, com as sintonias bem elevadas. Então, abre um fulcro na nossa consciência e aquilo gera em nós uma mudança íntima, chamada arrependimento, que quando acontece verdadeiramente, sobre aquele mal é irreversível. Eu nunca mais reincido naquele mal, quando o arrependimento é verdadeiro. E eu estanco um processo que arrastava ao longo de muitos séculos e passo então a construir um presente que vai gerar um futuro harmonizado para nós. Mas não é fácil o arrependimento. Por que não é fácil? Porque quando nós fazemos o mal para o outro, nós nos justificamos porque achamos que estamos certos. Então, como que eu vou me arrepender de alguma coisa que eu ainda não acho que é um mal, que eu ainda acho que é o certo para mim? Porque autorreferente que nós caminhamos com as nossas próprias crenças falsas que não estão relacionadas à verdade, e nós fazemos dessas crenças o nosso roteiro de ações. Então, quão difícil é para nós nos arrependermos? Qual a chance que alguém tem de se arrepender? Porque o conceito da moral social reforça aquilo. Se todos fazem, qual a chance de alguém se arrepender de comportamentos coletivos que a humanidade arrasta como sendo tudo certo? Qual é a chance de nós nos arrependermos de algo que nós fizemos que desorganizou o outro profundamente e nós achamos que estávamos certo, né? Então, vejamos como não é fácil nos arrependermos, porque se nós ofendemos, se alguém nos ofende e eu respondo à ofensa à altura da ofensa e acho que estou certa, então é difícil perdoar e se arrepender. É tão difícil perdoar quanto se arrepender. É no mesmo patamar o perdão e o arrependimento dos males que pratiquei ao outro, né? Então, tanto o arrependimento quanto o perdão depende da consciência, depende do estado de lucidez da consciência, que não é o estado de armazenamento intelectual de doutrina espírita. É a experiência, o arcabouço de experiências que nós já possuímos ao longo dos milênios, ajustados às leis de Deus. Esse é o arcabouço que está na nossa identidade, na nossa consciência. E é ele que nós devemos consultar naqueles momentos de prece, naqueles momentos de serenidade, onde eu me desconecto das ilusões do mundo, onde os chamamentos do mundo já não me arrastam mais, e eu então entro naquele momento de profunda introspecção e percebo o mal que me acomete e que faz com que os outros reajam desta forma comigo.
e acho que os outros reagem comigo sem que eu tenha feito nada. Esse é o estado mais ilusório possível que pode nos acometer. Então, precisamos nos arrepender do mal que fazemos ao outro sem justificar por que fiz esse mal. Porque se nós estamos dizendo que a culpa é uma visita retardada, atrasada à consciência, nós podemos dizer, doravante, eu preciso estar com o meu melhor, com os meus melhores sentimentos, para que eles sejam o influxo divino que vai mover as minhas ações para reconstruir com os outros o mal que eu causei naqueles corações. E para isso a misericórdia divina, para que tudo isso se ajuste com a lei e haja uma justiça, nós estamos no ambiente familiar, no nosso grupo de convivência, naqueles com quem convivemos diariamente, para que esta justiça divina se faça em nós, nos harmonizando com as sábias leis de Deus. Aprendermos a sentir a justiça divina e, a partir desse sentimento, nos felicitarmos, deve ser para nós mesmos uma meta espiritual. Porque em tudo há justiça divina. Em tudo. E nós vamos abordar hoje, dando sequência ao que a Célia está falando, da invigilância, da culpa, do remorso, um texto retirado do livro Leis de Amor, em que Emmanuel vem nos esclarecer através desse livro como que a justiça divina opera em nós para nos oportunizar que sejamos espíritos mais saudáveis. E muitas vezes, para que nós nos tornemos mais saudáveis, nós em espíritos solicitamos doenças. Parece um contrassenso, mas isso é parte da justiça misericordiosa de Deus. Então, todo esse livro, ele vai falar das doenças. Muitas vezes, quando um casal se une sobre um influxo de ótimos sentimentos e se tornam desejosos de receber filhos para que possam compor um lar, e muitas vezes esses espíritos são dotados de valor moral inquestionável, esses casais muitas vezes recebem como filhos espíritos profundamente doentes. E aí parece que aquele sonho venturoso de se formar uma família, de ter oportunidade de oferecer aos filhos o melhor, se esvai no primeiro instante, ao perceber, muitas vezes, que espíritos com extremadas dificuldades vêm habitar aquele lar e nós, sem o entendimento profundo do amor de Deus por todos nós, vamos chamar muitas vezes isso de injustiça. Por que no meu lar? Por que comigo? Por que os meus filhos? E muitas vezes, diante de algumas situações, nós vamos questionar, mas isso é justo? Às vezes vamos olhar famílias num parque, caminhando com seus filhos saudáveis,
enquanto nós estamos fixados dentro de casa, limitados, porque trouxemos espíritos que necessitam de clausuras, entre aspas, de situações muito difíceis e delicadas. Mas se nós não nos esforçarmos para compreender em profundidade o que isso significa, vamos ficar numa eterna lamentação e com dificuldade de aceitar de verdade a justiça de Deus. Então, Emmanuel traz uma questão que é a número 5 do primeiro capítulo, que diz assim: o que faz o espírito antes de reencarnar-se visando a própria melhoria? E ele responde: antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis da nossa própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão de impedimentos físicos que, em tempo certo, nos induzem ante a possibilidade de reincidência nos erros em que estamos incursos. Então, a minha pergunta, assim, para mim mesmo, será que nós precisamos estar de modo errante, ou seja, desencarnados, para que nós possamos analisar com profundidade quais são os pontos vulneráveis da nossa própria alma? Será que esse estado de reflexão, ele realmente necessita de nós estarmos fora do corpo para isso? Será que nós não podemos refletir aqui agora, mesmo mergulhados num corpo denso, quais são as nossas vulnerabilidades? E buscar, com toda a força do espírito que somos, resolver essas vulnerabilidades? A resposta é óbvio que sim. Mas, muitas vezes, na Terra, nós estamos tomados por tantas coisas operacionais, tantas situações que nós temos que dar providências. Nós estamos tomados de tantas, entre mil aspas, urgências, que deixamos para segundo, terceiro, quinto, 10º plano essa análise mais profunda de nós mesmos quanto às nossas vulnerabilidades. E não dando atenção a essas vulnerabilidades, nós vamos seguindo a existência agindo de maneira contrária ao bem em função dessa vulnerabilidade não percebida e não tratada. Mas como a justiça de Deus existe e comanda tudo, quando desencarnamos, temos a oportunidade, porque no estado errante existe uma diferença em que há uma possibilidade maior de um processo intimista, de nós olharmos mais intimamente para nós. E então, observando essas vulnerabilidades e nos responsabilizando pelos equívocos cometidos, nós vamos então solicitar impedimentos físicos para que haja um processo de reparação e recuperação de nós mesmos. E aí, a partir desse item, Emmanuel vai trazer vários esclarecimentos quanto às nossas vulnerabilidades. E ele começa, então, a trazer para nós os espíritos que são vulneráveis à sua inteligência.
Ou seja, são espíritos inteligentes, com uma capacidade intelectiva brilhante, mas que isso é mais um fator de risco do que um auxílio propriamente dito para o espírito, que nem sempre tem uma disposição para modificar-se profundamente. Então, vamos perguntar para nós mesmos se a nossa inteligência e o grau de intelectualidade que nós temos é um fator de risco e é para nós algo vulnerável. Nós ficamos vulneráveis a essa situação. Porque se isso for verdade, nós vamos precisar redobrar a nossa vigilância e a nossa oração e o nosso olhar. Porque Jesus trouxe para nós: olhai, vigiai e orai. Então, primeiro olhar bem a situação em que nos encontramos, depois vigiar e em seguida orar. Então, essa questão número 6, ele pergunta assim: que pedem para regenerar-se os intelectuais que conspurcaram os tesouros da alma? Resposta: artífices do pensamento que malversamos os patrimônios do espírito, rogamos em peços cerebrais que se façam por algum tempo alavancas coercitivas contra as nossas tendências e desequilíbrios intelectuais. Olha que importante nós compreendermos isso. A par das situações expiatórias, que ele também vai tratar mais para frente aqui nesse livro, em que, obviamente, nós não escolhemos e não participamos diretamente do planejamento, a par desta situação, quando nós já temos responsabilidade, nós solicitamos a justiça divina que se opere na nossa intimidade para trazer empeços cerebrais. Ou seja, muitos de nós, ao percebermos, por exemplo, no mundo espiritual, que realmente trazemos o vício, nós trazemos o comprometimento com a inteligência a ponto de prejudicar a nós e a outros, muitas vezes nós pedimos que a intercessão divina, que Deus, através da sua infinita misericórdia e justiça, nos conceda, por exemplo, a oportunidade de nascermos de pais. Olha isso, quanto é importante. De pais cuja carga genética vai nos trazer um constrangimento cerebral. Então, vamos nascer de espíritos que trazem conteúdos genéticos que, unidos naquele contexto entre o pai e a mãe, vai gerar um corpo que vai produzir um cérebro que não terá expansão para manifestar toda a inteligência que nós já adquirimos. Então, o que acontece? Não perdemos a inteligência, não perdemos, obviamente, a capacidade de raciocinar, não perdemos
em nada o que é aquisição do espírito, mas momentaneamente vamos habitar um corpo altamente limitado na sua condição cerebral para manifestar o que já somos. Então vamos nos sentir muitas vezes verdadeiros espíritos com limitações na área intelectual e que ao mesmo tempo temos a sensação que não somos aquilo. É como se nós tivéssemos colocado um motor altamente potente num carro com engrenagens tremendamente deficientes. Então, isso é a justiça de Deus operando em nosso favor. Quantos de nós se sentem assim? Quantos de nós se sentem assim? Que diz pra gente mesmo, nossa, parece que eu sou muito mais inteligente do que eu manifesto. Parece que eu não dou conta de expressar o que eu realmente sou. E isso é fruto da misericórdia divina. E muitas vezes nós vamos receber no nosso lar alguém que tem essa característica, que não dá conta de coisas bem simples, porque o cérebro está limitado. Então vamos refletir sobre isso e amanhã prosseguimos. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta gratidão, Senhor, sentimos nesta hora por nos encontrarmos aqui, orando nesse momento, te buscando a presença, Senhor, para confirmar ante os seus olhos doces e misericordiosos o nosso desejo mais profundo de nos tornarmos seus mínimos discípulos. Estende suas mãos luminosas sobre nós nesta hora. Aplica-nos o passe espiritual, para que possamos nos fortalecer frente aos desafios do caminho. Que nesse momento o Senhor possa nos envolver, o Senhor possa nos amparar, que nesse instante a nossa água possa ser fluidificada. Essas moléculas transmutadas pelo amor de Jesus e dos Espíritos que nos amam. E que ao sorvê-la, possamos nos tornar espíritos mais revigorados para as lutas diárias. E que esta água, ao percorrer o nosso corpo, possa retirar de nós a densidade acumulada pelo nosso estresse, pelas nossas emoções corrompidas, pela nossa forma ainda destrambelhada de agir, muitas vezes, ante aqueles que nos cercam. Rogamos amparo à nossa família e à família de toda a terra.
E nesse instante, rogamos ao seu coração, Jesus, que os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa possam nesse momento serem envolvidos por esses espíritos socorristas que conhecem a cada um deles e os visita nesta hora para infundir em seus espíritos saúde, coragem e bom ânimo, para que esses momentos de tantas dificuldades sejam aproveitadas para a renovação de nós mesmos, mudança de rota, para que nós possamos voltar ao caminho que o Senhor trilhou para nós. Rogamos, Senhor, pelo Brasil, pela pátria amada, pelos dirigentes desse país, que possam nesta hora igualmente serem visitados por esses espíritos benfeitores, receberem intuições luminosas, para que sejamos neste tempo, Senhor, espíritos conscientes dos deveres que assumimos com a nossa própria consciência e com a consciência coletiva. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.